quero agradecer a Deus pela sua graça e bondade de nos trazer aqui e a confiança do nosso pastor em nos permitir trazer uma palavra bíblica para a igreja nesta oportunidade. Abra sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Rogo da igreja para que me ajude na oração para que o Senhor nos dê uma palavra nesta noite. Os irmãos acharam? Digam amém. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E a igreja diz amém. Podeis sentar, meus irmãos. Estive orando um pouco quando me vi na escala com o nosso pastor nesta noite, e veio ao meu coração esta palavra. E eu sei que Deus tem uma palavra para a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele estava vivendo os últimos momentos, os últimos instantes da sua vida. O apóstolo estava preso em uma masmorra romana, em um lugar insalubre, mortal, só à espera do martírio. E esta carta é conhecida como a carta pastoral mais pessoal do apóstolo Paulo. É a carta que trata de dois grandes sentimentos do apóstolo. O primeiro sentimento, o sentimento da emoção. E o segundo sentimento, o senso de urgência. Quando eu li isto hoje, eu achei interessante porque ninguém perto de morrer fala aleatoriamente. Quem tem pouco tempo de vida não pode perder tempo. Paulo sabe que ele está nos últimos momentos da sua vida. E ele tem pouco tempo para dizer muitas coisas importantes. E a segunda carta traz essa compreensão de emoção e de urgência do apóstolo Paulo para Timóteo. E estudando esse texto, que eu quero compartilhar com os meus irmãos nesta noite, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, não deixe a Bíblia fechada. Vamos participar dessas gorduras e doçuras da palavra de Deus. Versículos 6, 7 e 8 nos traz pelo menos eu separei três coisas importantes, três ensinamentos importantes à fé cristã. O versículo de número 6 vai dizer: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. É verdade que nem todos nós temos a versão corrigida, que é esta que eu estou usando aqui. Na versão atualizada diz assim, na versão corrigida já fiz a leitura. Na versão atualizada diz: estou sendo já oferecido por libação,
Alguém tem essa versão aí? Na versão NVI, que é uma versão muito corrente hoje em nossos dias, diz: estou sendo derramado como oferta de bebida. O apóstolo Paulo compreende que a sua vida é uma vida que está sendo sacrificada graciosamente em favor da obra de Deus. Não há nenhum constrangimento do apóstolo Paulo em dizer que a minha vida está sendo oferecida como libação. Libação era uma oferta de vinho que era derramado ao redor da base do altar. Essa prescrição bíblica está lá no livro de Números, no capítulo 15, versículos 5 e 10. Nós não vamos ler agora para a gente caminhar um pouco mais. Então o apóstolo Paulo não olha para a partida, para a morte, para a sua morte, para a sua partida, como uma tragédia. Ele não vê isso como um abandono de Deus no seu ministério final. Paulo não está olhando para a sua partida como um absurdo, mas ele está olhando para a sua partida como um sacrifício diante de Deus, como alguém que entende que chegou o tempo. E hoje, nas minhas pesquisas, eu fui olhar essa palavra que está aqui, tempo. O tempo da minha partida está próximo. E eu fui pesquisar que tempo é esse. Já que nós temos o tempo das circunstâncias, o tempo da vaidade, o tempo da vida. E na pesquisa eu descobri que esse tempo aqui é o tempo de Deus, o que a gente chama de kairos. Não é um tempo humano, não é uma agenda humana. Daí veio no meu coração a compreensão que a partida do servo de Deus não é uma agenda pessoal, é Deus quem faz. Ninguém fiel a Deus vai fora do tempo, só vai no tempo. Ainda que o coração deseje, ainda que a alma aspire esse tempo, mas só vai dentro do tempo de Deus. Veja o que Paulo vai dizer quando escreve a palavra lá à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Filipenses capítulo 1. E o versículo 23. Veja a agonia do apóstolo Paulo em relação à vida. Os irmãos acharam? Digam amém. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de... Esse partir aqui não é partir para fazer um trabalho, não é partir para uma outra região, não é partir para fazer uma pregação. Não, senhor. Partir aqui é morrer. E Paulo está dizendo: de todos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com quem? Esse desejo é ruim ou bom? É bom. Porque isto é ainda muito, isto é muito melhor. Mas eu pergunto aos irmãos: Paulo partiu aqui? Não. Ele desejou aqui partir? Desejou, mas não foi. Mas chegou lá na região para escrever para Timóteo, aí ele diz assim: o tempo está próximo. Ou seja, ele entendeu pela revelação de Deus que o seu tempo havia chegado. Ele começou o seu ministério no ano 33. Essa escritura de Timóteo é mais ou menos no ano 66. Então tem 33 anos aproximadamente o ministério de Paulo aqui. E ele entende que esta partida está na direção de Deus. Veja o capítulo 2 de Filipenses e o versículo de número 17. 2 e 17 de Filipenses. E ainda que eu seja oferecido por libação,
sobre o sacrifício e serviço da vossa, ou seja, ainda que a minha vida seja derramada como oferta, oferenda diante do Senhor no trabalho da vossa fé, folgo, ou seja, me alegro e me regozijo com todos vós. Paulo está dizendo, ainda que a minha vida seja sacrificada, assim, ainda assim, é motivo de dar glória a Deus. É um trabalho extraordinário, só Deus faz isso. Porque tem gente aí que na hora de morrer, perto de morrer, é uma agonia só, é um desespero só, é uma aflição só. Mas veja o que Paulo ainda escreveu, a primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porque Paulo tem uma segurança, porque cada cristão deve ter essa segurança, mesmo entendendo a hora da partida. Capítulo 4 e versículo 13 e 14 da primeira carta aos Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm. Ou seja, Paulo está dizendo, nós somos do lado que tem esperança. Nós somos do grupo que tem esperança. E esperança aqui não é um conto, não é uma história, não é um postulado, não é uma pregação. Esperança aqui é uma pessoa. E quem é essa esperança? Jesus. Nós estamos do lado de Jesus. Nós estamos do lado de Cristo. Nós somos de Cristo. E quem é de Cristo não pode ficar desajuizado, não pode ficar agoniado, porque nós temos uma esperança. Quem não tem esperança tem tristeza. Quem não tem esperança não sabe o futuro. Quem não tem esperança não sabe para onde vai. Mas quem tem esperança sabe que a morte é só uma porta de entrada para um gozo eterno para sempre com o Senhor. O que não pode, na voz de Paulo, é que a igreja se assemelhe ao mundo sem esperança. Veja o versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e assim também aos que em Jesus dormem, Deus é responsabilidade de Deus. Quem foi fiel enquanto viveu aqui nesta terra? Quem foi fiel a Jesus enquanto viveu aqui? Se dormiu em Cristo, Deus assume um compromisso. Qual é o compromisso? Deus os tornará a trazer com Ele. E Paulo vai dizer, porque o mesmo Senhor, no verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quando eu leio esse texto eu fico muito cheio de alegria, porque aqui é um casamento. Jesus não vai mandar um arcanjo, não vai mandar um querubim, um serafim. Quem vem é Jesus. No dia do casamento, o noivo nunca diz para o seu melhor amigo, olha, hoje é o dia do meu casamento, vai casar com a minha noiva no meu lugar? Não. O noivo nunca vai dizer para alguém mais chegado dele, rapaz, hoje é o dia do meu casamento, estou ocupado, muito compromisso, não posso ir, vai você. Nunca ele faz isso. Jesus, como noivo da igreja, está dizendo, o mesmo que sofreu, que padeceu, que entregou a sua vida no Calvário pela noiva, o mesmo descerá do céu. Aleluia. Você pode glorificar a Jesus aqui esta noite, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, fazendo barulho. Agora é um barulho que só quem vai ouvir é a noiva. É um mistério, não é? É barulho, mas só quem vai ouvir é a noiva. Quem é noiva?
Aqui, quem é noiva do Cordeiro, nesse dia você vai ouvir esse alarido. E com voz de arcanjo, e com trombeta de quem, irmãos? De Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está tranquilo. A minha vida está sendo oferecida como libação. A minha vida está diante de Deus como uma oferta. A minha vida está diante do Senhor como um sacrifício. Eu não tenho medo da morte, eu estou confiante em Cristo. Eu estou amarrado nele, ele está amarrado em mim. Nós estamos juntos, eu estou nele, ele está no Pai. E o arcanjo, quando tocar a trombeta, eu vou ressuscitar e estarei para sempre com o Senhor. É o primeiro ensino de Paulo. Quando eu li esse texto hoje, tem texto na Bíblia que quando a gente lê, a gente fica com vergonha da gente mesmo. É assim ou não é? Fica com vergonha. Todo mundo vivendo, ou muita gente vivendo em regaços, em coisas boas, em maravilha. Pelo menos nós aqui no Brasil não temos problema de pregar o Evangelho. Ninguém precisa ficar escondido em sepulcros ou escravizado em uma masmorra para pregar o Evangelho. Não precisa disso. Paulo estava preso, Paulo estava acorrentado, estava com um pé dentro do calabouço e outro pé já no martírio romano. Mas Paulo está dizendo: a minha vida é dele, o meu viver é dele. É o primeiro ensinamento, irmãos, que sejamos essa igreja que tem confiança em Jesus até na hora de partir. Qual é o segundo ensinamento de Paulo? Qual é o segundo ensinamento de Paulo? Abra sua Bíblia outra vez lá em Timóteo, 2 Timóteo, segunda carta. Combati o bom, acabei, guardei a fé. Segundo ensinamento que eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui é o ensinamento do combate, da batalha. A vida cristã não é um jardim, é um campo de batalha. Dá para dizer comigo? A vida cristã não é um jardim, é um campo de batalha. Fica assim, parece alguém pensando: meu Deus, tem tanta gente pregando pelo meio da rua por aí, um bocado de coisa, não é? Tanta facilidade, um céu tão fácil, um evangelho tão fácil, uma fé tão fácil. Paulo vai dizer: combati o bom. A primeira coisa que eu penso quando eu falo e entendo sobre o sofrimento e o combate do apóstolo Paulo é que a Bíblia não nos dá o direito de pensar que a vida de combate do apóstolo Paulo era algo inexplicável. Paulo não precisava orar para entender o seu sofrimento. Não, pastor, não. Paulo não precisava de uma profecia para entender o seu combate. Por que não? Porque Jesus já havia falado sobre isso. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Ajude seu irmãozinho aí, não deixa ele com a Bíblia fechada. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O Senhor incomoda o seu servo Ananias para visitar Saulo. O que é que Ananias diz? Veja o versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso, parece que aqui o vaso escolhido é só para dar glória, não é? O vaso escolhido aqui é só para alegria.
É só para voar. Vamos entender essa escolha. Escolhido para levar o meu diante dos gentios e dos reis e dos filhos de... E eu, dizendo Jesus, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Era uma promessa já na vida de Paulo o sofrimento. Tem nada de absurdo, tem nada de alienígena, de loucura, de abandono de Deus. Na hora final Jesus deixou Paulo, nada disso. Paulo estava consciente que a sua marcha impoluta seria uma marcha de combate. Que nenhum cristão fique desprovido desse saber. Que nenhum irmão fique despido, desorientado desse saber bíblico. Porque a nossa marcha é uma marcha de batalha e de lutas. É inferno por todos os lados. É luta por todos os lados. Quantas lutas você não enfrentou hoje para chegar aqui hoje? Quantas lutas? Quantos combates você não travou hoje para chegar aqui hoje? Hein, meus irmãos jovens? Quantas guerras vocês não têm enfrentado no dia a dia de vocês? Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus nos dará vitória. E Paulo sofreu, pastor. Aquele grande pregador dos gentios sofreu. Abra sua Bíblia. Segunda carta aos Coríntios. Só uma pequena biografia do sofrimento do apóstolo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Esse barulho de folha de Bíblia, isso é uma maravilha. Esse barulho assim, oh meu Deus, como é bom. Capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 25. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. E Paulo sofreu com os falsos irmãos, está aqui, versículo 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e... Meu Deus, Paulo passou por tudo isso, está na Bíblia. Em jejum muitas vezes, frio e nudez. Versículo 28. Além das coisas exteriores, ou seja, diante de tudo isso que eu já falei, também há uma coisa aqui que me oprime. Qual é? O cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me escandalize. Versículo de número 33. Para a gente terminar esse verso 33. E fui descido num cesto por uma da muralha, e assim escapei das suas. Agora capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações E uma coisa interessante, o homem que sofre tem revelação. Não é só sofrimento, pastor, não, tem revelação. Porque revelação sem sofrimento gera vaidade.
Gera ou não? Fica assim, ó. Eu sou um homem de revelação. Mas quando tem revelação e tem sofrimento, é um homem agraciado e nada mais. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos no corpo, não sei, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro, e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras, meu Deus, o que significa palavras inefáveis? Palavras que não se podem contar, expressar. Ele viu coisas assim, e quando chegou, disse, não tenho nem como falar. Mas esse homem que sofreu tudo isso, agora está na revelação de que homem não é lícito, de que ao homem não é lícito falar. Versículo 5: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas, porque se quiser gloriar-me não serei louco, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7: e para que não me exaltasse pelas excelências ele ganhou um presente. Foi-me dado o que, irmãos? Mas esse homem com revelação toda ainda tem espinho, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Aí o Senhor disse: Paulo, chegou a hora, meu filho, de tirar o espinho. Você já sofreu muito naufrágio, falsos irmãos, nudez, frio, fome, açoites. Agora, Paulo, vou fazer uma cirurgia e vou arrancar o espinho. Foi assim, irmãos? Paulo disse: 3 vezes eu orei, 3 vezes eu clamei. A minha compreensão é que essa oração não foi essa oração que às vezes a gente faz curtinha, é aquela oração longa, pedido e choro e lamento, e Deus não ouviu, parece. Aí vamos orar aqui um pouquinho mais, vamos orar outro dia. 3 vezes orei. Quando Jesus se aproximou do apóstolo Paulo, não veio com nenhum alicate na mão para tirar o espinho, não veio com nenhuma operação cirúrgica para tirar o espinho, mas olhou para o apóstolo e disse: a minha graça aleluia, aleluia, aleluia. Paulo, deixa, eu sei que é culto de doutrina, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer o que não é interessante ser feito no culto de doutrina. Mas deixa eu pensar um pouquinho com você. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Paulo, na minha linguagem nordestina, está vendo que eu não vou dar, Paulo, um peso de glória desse para um homem e deixar ele sem espinho, Paulo? Paulo, se eu fizer isso eu perco você. Com essa revelação toda, com essa visão toda de glória, de majestade, de palavras inefáveis, de gozo, e deixar na terra sem espinho? Não, Paulo, não. É revelação e espinho, é graça, é poder, é pregação. Eu vou usar você, Paulo, agora eu vou deixar um espinho aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje aqui não tem cirurgia para tirar o espinho. Hoje aqui tem não. Tem não, pastor, tem não. Quer dizer que eu vou voltar para casa com o espinho que Jesus me deu, pastor? Vai.
Agora o que Deus vai fazer com você hoje aqui é derramar graça sobre graça. Graça sobre graça. Minha sorremia. Porque nem você mesmo sabe quem é você. Nem você mesmo se conhece. E Jesus não vai perder você. O que Ele tem na sua vida é coisa muito grande, é coisa muito excelente. A coisa de Deus só está começando, o plano de Deus só está no início, mas o espinho já chegou para que não haja vaidade no seu coração. O que é que Deus vai tirar de mim, pastor? A vaidade. Vai bater, 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 bater até a vaidade sair. Vai bater, bater, bater até o orgulho sair. Vai bater, bater, bater até o que vem sair, para que o nome dele seja glorificado. Como é bom servir a Jesus. Terceiro ensinamento. Primeiro ensinamento, a morte do apóstolo Paulo. Segundo, o combate. E o terceiro ensinamento, pastor, a recompensa do Senhor. Diga comigo, a recompensa do Senhor. A recompensa do Senhor. Para quem é fiel, há uma recompensa do Senhor. Combati o bom, acabei, e agora? E o que me resta? O que me resta? Vou ficar sem nada agora? Perdi tudo, perdi a juventude, os amigos, a saúde. O pastor Eusébio está me ajudando aqui, a saúde. E agora eu vou ficar sem nada? Não. Paulo diz assim: há uma coroa. Eu já li na Bíblia várias vezes coroa, coroa, coroa. A Bíblia só não diz que coroa é essa. Os melhores escritos de escatologia não falam sobre a coroa. Ninguém sabe se no céu a coroa é essa coroa que a gente conhece daqui, na cabeça. Destaque, honraria, autoridade. A gente não sabe se a coroa lá é como no militarismo, as fitas, uma autoridade, patente. A gente não sabe se coroa no céu é um destaque, não sabe. E como a gente não sabe, é por isso que é bom. É um mistério guardado em Deus para ser revelado naquele dia. Agora Paulo está dizendo assim: eu já estou na fila para receber a coroa. E alguém pergunta: mas como Paulo tem essa consciência, pastor? Leia 4 e versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está... Opa! Uma coisa interessante: a coroa não está sendo comprada, não está sendo fabricada, não está sendo conseguida. A coroa já está pronta e está guardada. Já está guardada. Eu estou batalhando aqui, mas a coroa já está guardada. Eu estou no combate da fé cristã e bíblica aqui, mas a coroa já está guardada. É para dar glória a Jesus, irmão? Enquanto você trabalha aqui, a coroa já está guardada lá. Glória a Jesus. Vamos ler um pouquinho sobre essa recompensa. Vamos ver o que é que Paulo fala sobre essa
essa busca, essa batalha. Veja aí a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Vamos correr um pouquinho. Primeira carta aos Coríntios 9 e 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Eu li hoje sobre coroa corruptível, que significa coroa que murcha. Era a coroa de louros. Então, é uma coroa que murcha. Daí, a minha compreensão é que o valor não está na coroa. E não, pastor, não. O valor está na posição da corrida. Porque a coroa aqui, murcha, que é uma coroa corruptível. E Paulo vai dizer, o valor está na posição da corrida porque é o vencedor. Se é vencedor, todo mundo vai dizer, olha a coroa desse vencedor aí, essa coroa aqui murchou, mas ele venceu. Já Paulo diz assim, a minha coroa é diferente dessa. E é, pastor, vamos ler. Todo aquele que luta se abstém e faz para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, Paulo vai falar de quantas coroas aqui? 2. Uma que murcha e a outra que não. Uma que é transitória e outra que é eterna. Versículo 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, ou seja, sem alvo. Assim combato, não como batendo no. Antes, versículo 27, subjugo o meu e o reduzo a. Isso aqui fala da disciplina do atleta, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo tinha esse cuidado. Paulo não queria ser conhecido como um grande pregador. Paulo que gostaria de ser conhecido como foi conhecido, como alguém que venceu e chegou lá. Porque Paulo está dizendo aqui, alguém pode correr, alguém pode lutar e não alcançar. Alcançar o que, pastor? A coroa. Abra sua Bíblia, uma referência de Apocalipse capítulo 2 e versículo 10. Apocalipse 2 e 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós aonde, irmãos? Na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de quantos dias? De 10 dias. O versículo termina dizendo: ser fiel até, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu li esse versículo hoje e fui pesquisar um pouquinho sobre ele e descobri que essa recompensa aqui é uma recompensa excelente para quem teve um desempenho excepcional. Essa recompensa não é uma recompensa simples. Essa coroa aqui só era entregue a quem desenvolveu uma tarefa excepcional e venceu todas as etapas do combate. Deixa eu dizer uma verdade: a igreja está no combate. Pela graça e pelo Espírito Santo, a igreja está vencendo todas as etapas do combate. A igreja está vencendo o mundo. A igreja está vencendo Satanás. A igreja está vencendo a carne. E a igreja, nós estamos vencendo a nós mesmos. Que a maior luta não é contra o mundo. Que a maior luta não é contra Satanás. A nossa maior luta é contra nós mesmos, contra a nossa vaidade, contra o nosso ego, contra aquilo que a gente chama de eu. Quando a gente vence isso,
pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor nos dará uma recompensa excelente. Mas não posso deixar você sair daqui hoje sem ouvir isso agora que eu vou dizer. Você sozinho, meu irmão, você, minha irmã, sem a ajuda de Deus, não pode vencer. Diga aí para seu irmão: sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de Deus, é impossível vencer. É impossível. Ninguém vence Satanás sozinho. Ninguém vence a carne sozinho. Ninguém vence a si mesmo sozinho. Mas aquela mesma graça que ele deu a Paulo lá em Coríntios está sobre nós, está sobre você, está sobre a sua casa. O diabo vem, as trevas vêm, o mundanismo vem, tudo que não presta vem, todo o lixo do mundo vem, e você vence. E você vence. Vence porque a graça de Deus está sobre você. Três e 11 de Apocalipse. 3 e 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para quem Jesus está falando aqui? Para a igreja de Filadélfia. O que é que a igreja de Filadélfia tem aqui no texto? O que é que a igreja tem? Perseverança. Diga comigo, perseverança. Diga comigo, fé. Diga comigo, a igreja de Filadélfia não amava o mundo. Aí Jesus está dizendo: preserve isso, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua, coroa. Vamos vencer. Vamos vencer. Estamos no combate. A nossa luta ainda não terminou. Nós temos aqui os mais velhos e temos os mais jovens. Temos aqueles que estão colocando o pé na estrada agora, e temos aqueles que já conhecem o caminho da estrada, os perigos da estrada. E Jesus está pronto para ajudar aqui aquele que começou hoje e aquele que já tem um tempo na estrada. Porque o desejo do coração de Jesus, o desejo do coração de Jesus é dar a você, naquele grande dia, uma coroa. Quem vai entregar é o justo juiz. Com ele não tem barganha, não tem engano. Ninguém vai dizer assim: essa coroa para fulano, essa recompensa para fulano. Não pode, porque o juiz é justo, ele dá, ele entrega com justiça. Como eu estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite. Vamos combater o bom combate da fé. Que Deus ajude os adolescentes, que Deus ajude a juventude, que Deus guarde as famílias, que Deus guarde os casais, que Deus guarde os meus companheiros, que Deus guarde a sua igreja, porque nós estamos na luta e olhando para a coroa, na luta olhando para a coroa. Satanás está fazendo o possível para tirar de você esta coroa, mas aquele que em vós começou a boa vai aperfeiçoar. Vai aperfeiçoar. Que Deus ajude. Volte para casa com esta consciência: eu estou no combate, eu estou na luta,
Eu estou na arena, mas Jesus está comigo. Não desista. Não desista. Pastor, pense numa luta dura. Há uma recompensa para quem é fiel. Há uma recompensa para aquele que vai chegar lá. Que Deus ajude a igreja. Que Deus nos guarde, irmãos. Venceremos. Quem possui a Cristo, nele firme está. Por quê? Porque suas promessas Ele cumprirá. Quem está em Cristo. Cadê os vencedores? Os vencedores. Os vencedores. Diga dizendo isso a seu irmão. Vencerá, vencerá. E a batalha? E a batalha? Em qualquer batalha. Não vai desmaiar. Que lindo, Jesus. Que maravilha, tua igreja te adora, Jesus. Deus vai te dar força. Porque Jeová combate em seu lugar. Bem forte. Vencerá. Cadê a Bíblia? Vencerá. Cadê a sua espada? Por Jesus. Os jovens, vamos cantar a última estrofe em pé. Os jovens obreiros. Entre o inimigo. Nunca. Quer cantar? Cante, fique em pé. A luz do Evangelho. A Bíblia. A Bíblia. Assim, ó. Vencerá, vencerá. Por Jesus. O mais alto que puder. Sempre vencerá. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.